pessoal, estamos aqui de volta hoje, 16 de setembro, quarta-feira, e vamos aqui nessa toada, nessa nossa tarefa de discutir geografia e suas categorias, seus métodos, bom, essas coisas todas que vocês têm acompanhado já há tanto tempo. E hoje nós, depois de uma longa e difícil discussão sobre o texto de Lefebvre, nós voltaremos ao sentido de lugar, porque no final das contas esse é o ponto de partida dessa nossa discussão e em torno dele nós vamos nos distanciando e voltamos e vamos e voltamos, e a ideia de, no final das contas, onde fica esse tal desse lugar? Essa é a pergunta fundamental e é em cima ou em torno dela que nós vamos conversar hoje. Nós já vimos em vídeos anteriores que a ideia de espaço e a ideia de lugar são ideias que se confundem na filosofia clássica, principalmente nos textos de Aristóteles e na maneira como ele trabalha a ideia de espaço e tal no seu livro sobre a física, sobre a natureza. E vimos também que muitos séculos depois, 2 milênios depois de diferença, o Hegel retoma então a discussão de Aristóteles exatamente no mesmo ponto, que é a discussão sobre o sentido de natureza, e vai então colocar a ideia de lugar como um resultado. O resultado dessa unidade dialética entre espaço e tempo. O espaço como a dimensão da forma, aquilo que o movimento das coisas produz enquanto forma, e o tempo do ponto de vista da marcação dessas transformações. Então, de alguma maneira, a ideia de natureza como algo inefetivo e eterno movimento, este movimento vai criando formas e vai se estabelecendo enquanto ritmos, velocidades e tudo mais. E é justamente esta dimensão da forma que Hegel vai chamar de espaço e a dimensão do ritmo que Hegel vai chamar de tempo. E a junção dessas duas coisas, a fusão dialética dessas duas coisas, que segundo ele, não vamos entrar nessa discussão aqui, mas elas se negam mutuamente e necessariamente, e esta junção então é aquilo que consolida, estabelece, realiza, efetiva o lugar. O lugar é a dimensão da materialidade, o lugar é a matéria, o lugar é o que existe enquanto consolidação da natureza na sua forma material. Algo muito diferente, portanto, do pensamento kantiano, onde isso não estava colocado em jogo, uma diferença muito grande nessas posições, e o que na história da filosofia, de alguma maneira, Kant é chamado de um idealista subjetivo, enquanto que Hegel é identificado como um idealista objetivo, isto é, de alguma maneira, todo o pensamento, toda a ideia, toda essa confrontação, de alguma maneira teria de chegar ao mundo da matéria, ao mundo material, no seu sentido mais comum. Então, nesse sentido, é justamente a partir dessa discussão que vem essa coisa do que é o espaço para cá, espaço para lá, falamos disso insuportavelmente, e vamos então a essa ideia de lugar. Acho que a primeira questão, ela na verdade se coloca no plano de uma negação, como um aviso mesmo. Acho que vale a pena a gente ter isso em mente, já ter mais ou menos preparado o gatilho, já bastante pressionado pelo nosso dedo, que é a ideia do seguinte: não estamos falando aqui de objetos da geografia, não estamos discutindo a questão do objeto, não é um problema com o objeto. Uma ciência, segundo a leitura que nós estamos fazendo aqui, ela não se estabelece a partir do seu objeto, mas a partir do objetivo do seu sujeito. A grande questão é que o que estamos definindo é que é o sujeito, de fato, aquele que estabelece qual é o papel do objeto, qual é o significado do objeto, quem é o seu objeto e assim por diante. Bom, tal proposição é extremamente importante porque, no final das contas, não queremos aqui
estabelecer uma definição de lugar para que o lugar defina, então, o significado de geografia. O que nós queremos é, antes de mais nada, identificar qual é a intenção do sujeito que tenta identificar a geografia do mundo, o que ele quer dizer quando ele diz isso. E nós já repetimos isso N vezes, onde a ideia ou a pergunta fundamental desse sujeito é o onde estou. Este sujeito que está lá pela idade ou vivendo a vida, digamos, dos caçadores-coletores, ou esse sujeito que está fazendo home office nessa altura do campeonato da pandemia. Independentemente de qualquer coisa, esse onde estar é sempre a pergunta geográfica. E onde estou não é o onde estar de qualquer coisa. Por isso que, de alguma maneira, também a categoria lugar, ela se estabelece não só para a geografia, ela não é uma prerrogativa da geografia, ela, na verdade, é uma necessidade de quem pergunta sobre a localização das coisas. E quando eu pergunto onde eu estou, é muito diferente de eu perguntar aonde é que fica a letra A na palavra aba, ou onde fica a palavra mundo quando eu estou escrevendo o mundo é redondo, e assim por diante. Estas noções ou essas localizações que envolvem palavras, que envolvem letras, que envolvem números, que envolvem as estrelas, que envolve seja lá o que for, que envolve a distribuição das rochas e tudo mais, nada disso se estabelece como a geografia. A discussão da geografia é o estar do sujeito, o onde estar do sujeito e das pessoas e dos grupos de identidade, independentemente da escala, podemos discutir a geografia de uma única pessoa, de toda uma cidade, de todo um povo e de toda a humanidade. Isso não está colocado em jogo. O que está colocado é que, de alguma maneira, a própria posição dos ventos, a posição das montanhas, a posição dos rios, absolutamente fundamental para identificar a minha posição, a posição das pessoas que fazem parte da construção desse meu discurso geográfico. Onde estar estabelece, portanto, este pertencimento a um determinado processo específico. Até porque, do ponto de vista geométrico, eu posso permanecer sentado aqui nessa cadeira, exatamente nesse mesmo apartamento, durante horas, e, bom, terminado esse vídeo, vou fazer outra coisa, vou entrar em contato com as pessoas no Brasil, posso fazer muitas outras coisas, e nada disso diz que eu continuo exatamente no mesmo lugar, até porque, apesar de geometricamente isso ser verdadeiro, do ponto de vista geográfico não é, e justamente em função do fato de que eu já não estou mais pertencendo a um determinado processo, mas a outro processo. E, portanto, quem sou eu, o que eu estou fazendo ali e como eu devo me comportar em relação àquelas condições é que modifica. De alguma maneira, certa vez, já não me lembro se eu citei isso em outro vídeo, mas vou citar aqui porque acho que é importante, certa vez escrevendo um livro didático de quinta série, hoje sexto, lá daquela coleção Geografia, Ciência do Espaço, eu coloquei um exercício, uma reflexão que envolvia basicamente isso, né? Quer dizer, o fato de que quando um professor está na sala de aula e ele senta na carteira de um aluno e o aluno senta na cadeira do professor, o aluno não vira professor e o professor não vira aluno. A grande questão é que, de alguma maneira, o que está colocado para nós é esta noção de pertencimento, esta noção de estar num determinado processo. E, portanto, o reconhecimento dos lugares é o reconhecimento de uma determinada posição e o seu papel no interior de um determinado processo. Portanto, do ponto de vista da geometria, do ponto de vista das coordenadas geográficas, seja lá o que isso seja,
do ponto de vista de todos os cálculos e posições e relações que eu posso estabelecer, nada define a localização geográfica de absolutamente nada se isto não estiver sendo discutido em relação aos demais elementos que compõem o processo que eu quero desvendar. Isto quer dizer, então, o seguinte: o objetivo de se perguntar, então, onde estou, não é ter uma resposta no sentido geométrico do termo, mesmo que muitas vezes eu precise dessa referência. Esta pergunta, o onde estou, onde estão os brasileiros, onde estão os indígenas, onde estão os Guarani Kaiowá, onde estão os Terena, onde estão os Chucarramani, onde estão os norte-americanos, onde estão os eleitores do Trump, onde estão os eleitores do Bolsonaro, o que aconteceu com eles, onde está a pessoa que deu a ordem para matar a Marielle, onde? Cada uma dessas perguntas, cada onde desse, envolve, sem dúvida nenhuma, inclusive sem que a gente pense de forma muito aprofundada, que cada pergunta dessa está associada a um determinado processo, a um determinado interesse, a um determinado desvendamento. A pergunta geográfica é uma pergunta do conhecimento, é uma pergunta da ciência. Ela não é uma pergunta retórica. Ela tem por objetivo discutir e desvendar o significado dessas posições relativas, dessa coexistência, ou como diria o Rui Moreira, esta coabitação, este caráter distributivo dos elementos que, ao estarem associados a um determinado processo, possuem um determinado caráter, uma relação de distanciamento, tamanho, superposição e etc., mas os mesmos elementos, talvez, quando associados a um outro determinado processo, vão possuir outras referências. Ainda essa semana, conversando com alunos do curso que eu estou ministrando lá para o SESC, estávamos falando justamente disso, de alguma maneira a pessoa, ao se perguntar onde estava, vai tirando fotografias, ou foi colocando fotografias na sua resposta, de casas em que já viveu, na época, né, da infância, da juventude e tudo mais, e as mudanças que esse imóvel foi tomando. E eu me lembrei claramente, vendo essa discussão, da minha infância, do lugar onde eu vivi, das raízes da minha identidade. Então, o estar ali, quando eu tinha 4, 5, 6 anos, andando com o meu carrinho de rolemã, ou empinando pipa, ou brincando na rua, montado em cima de uma vassoura que valia pelo meu cavalo, que falava inglês, tal como o cavalo do Chico Buarque, mas assim, nesse contexto todo desta relação, então estar ali, e muitos anos depois, estar ali naquele mesmo ponto geométrico com os meus filhos no carro, explicando tudo o que eu fazia naquela época, já não estava no mesmo lugar, porque o meu papel, a minha condição, a minha situação já me estabelecia uma outra relação. Então, brincar e falar em inglês, num inglês que efetivamente acho que eu nunca aprendi, com o meu cavalo atirar em todos os meus inimigos e todos eles morrerem imediatamente sem reclamar, para depois eles atirarem em mim e eu morrer. Então tudo isso fazia parte de um determinado contexto, de uma determinada relação que hoje não existe mais, pelo menos não existe para mim. Quando eu chego num lugar como este lugar, ele estará associado a um outro movimento, ao movimento da minha memória, do meu reconhecimento, ou então simplesmente estarei passando por ali para ir em outro lugar, em outra coisa, fazer uma outra coisa. Estou de passagem, mas estou tal como o Hegel dizia do movimento: estou deixando de estar, estou para ser outra coisa, para me negar aqui e ser outra coisa. É no contexto, então, deste movimento, desta ideia de movimento, desta ideia de processualidade, que nós estamos falando, então, da ideia de lugar. Muito bem. Colocado, então, todas essas questões, estamos aqui colocando um pouco de lado a ideia efetiva de que lugar poderia ser o objeto da geografia.
Assim como, volto aqui a dizer, já junto com o Diamantino, com o Marcos, escrevi um livro onde o espaço seria o objeto da geografia, mas todas as nossas discussões e todas as nossas proposições vão retomando efetivamente a identidade do sujeito e do seu questionamento. A ideia de que a construção da ciência tem como ponto de partida a dúvida dos sujeitos. E é nesse sentido, então, que se produz a geografia. A geografia não se produz porque existe ou deixa de existir o espaço, porque existe ou deixa de existir o lugar, mas porque existe e efetivamente existe uma pergunta do sujeito que quer saber onde está nesse mundo. Neste mundo que pode ser aqui, futuramente pode ser a Lua, pode ser Marte, pode ser seja lá em que lugar seja. Este mundo quer dizer o mundo do humano, isto que nós genericamente chamamos de ecúmeno e que mais dia, menos dia, vamos ter de colocar em discussão aqui nesses nossos vídeos. De alguma maneira, este é um primeiro exercício, né, com relação a isso, e nós vamos retomar essa discussão na próxima segunda-feira. Caríssimos, caríssimas, muito obrigado por estarem conosco. Espero que, essa discussão esteja ajudando de alguma maneira dentro deste posicionamento, dessa possibilidade de se produzir os discursos geográficos independentemente dos seus objetivos. Um abraço, até mais, até sexta-feira, quando a gente volta aqui para mais uma resenha. Até lá, um abração a todos, muito obrigado. Lembre-se, curtam, coloquem lá o sininho para que vocês possam ficar recebendo, então, toda vez que eu colocar um vídeo, vocês vão ser atormentados pelo programa para dizer, tem um vídeo aqui mais sobre geografia. Então, gente, ainda tem um convite. Amanhã, às 15 horas, horário de Brasília, vai ter um debate, uma live aí, né, promovida pela AGB Niterói sobre os 86 anos da AGB e as suas lutas, seus enfrentamentos, as suas histórias, a sua memória, né, em busca, claro, de se criar novos projetos, de se avançar em cima disso. Então, a Lorena Isa Pereira vai estar lá, a Alexandrina Luz, a grande amiga Alexandrina, Rui Moreira, o Tomás Júnior, o Antônio Tomás Júnior, e sob aí o comando do Charles da França. Então, amanhã, não percam, 15 horas, no canal da GB, ou então aqui no nosso canal do YouTube, esse mesmo canal que você está vendo o vídeo aqui, nós vamos estar retransmitindo, então, essa conversa importantíssima sobre a GB. Ok? Está convidado, espero você lá. Até mais.